E aí, amantes da cerveja, tudo bom? Hoje nós vamos de Wiener 53 Stout. E dando continuidade a essa série que foi escolhida pelos membros do nosso clube, Elton José Pinheiro, Marcos Figueiredo Pena, Paulo Moura, Jones Rodrigues, Bruno Xavier e Márcio Mendonça, hoje nós vamos com o rótulo 53 Stout, da Wiener. Receita 53 Stout. Nosso mestre cervejeiro, Der Alchemist, segue sua jornada em busca de novas receitas de cervejas especiais. E na receita 53, ele traz uma fantástica Dark Ale no estilo Stout, levemente lupulada, com espuma densa e final seco. Os maltes torrados especiais remetem a caramelo, chocolate e café sem açúcar. Harmoniza com feijoada, carne grelhada, presunto cru e sobremesas à base de chocolate. Inspire-se e permita-se ao prazer. Prost! Wiener, orgulho de ser cerveja. Uma cerveja com 20 IBU e 5% de graduação alcoólica. Para falar do estilo Stout, primeiro é preciso falar do estilo Porter, que surgiu na Irlanda, na região portuária. Era um estilo criado e consumido pelos estivadores. As Porters, originalmente, elas eram cervejas muito robustas, com notas muito pronunciadas de chocolate, às vezes até avelã, devido à alta dosagem de maltes escuros de alta torrefação e uma concentração muito grande de açúcares. E justamente por isso, muitas pessoas começaram naquela região ali da Irlanda a se sentir incomodadas com esse perfil de dulçor excessivo e buscaram uma variação dessa cerveja. Foi então que surgiu a Stout, que era uma versão um pouco mais leve, mais seca, mais amarga e menos densa do que a Porter. Isso tudo se deu ao processo de descobrir como era feita a malteação e torrefação naquela época, onde os maltes poderiam conter essas notas de torrefação mais intensas, tendenciando ao amargor e, ao mesmo tempo, garantindo uma grande quantidade de açúcares fermentáveis. E passou-se a ter um pouco do controle da quantidade de açúcares fermentáveis no malte. E a partir daí, um blend entre maltes escuros e maltes mais claros acabou gerando a Stout, que é uma variação das Porters originais. Essa aqui não é necessariamente uma Dry Stout. Eu não me lembro exatamente qual variação de Stout é essa. Eu acredito que ela seja simplesmente uma International Stout, uma Export Stout. Ela não é necessariamente aquela English Stout, aquela Dry Stout irlandesa. Eu acredito que ela tem um perfil mais internacional mesmo, que é mais livre, um pouco menos rígido nessas regras de características do estilo. Eu só bebi dela uma vez. Esse exemplar que me trouxe foi o meu cunhado, Ricardo, lá de São Paulo, já que eu não consigo encontrar desse rótulo aqui no Rio de Janeiro. E a única vez em que eu bebi foi com ele. E eu não tenho gravado na memória toda a riqueza de detalhes sobre esse rótulo. Então eu vou fazer essa avaliação como se eu estivesse bebendo essa cerveja pela primeira vez. Por conta disso, sem maiores delongas, vamos pro copo. Hoje o serviço está sendo feito a partir de uma lata de 710 ml em um tradicional pint. A lata preta traz a marca Wiener numa cor vinho metalizado no número 53, num metálico bem escuro. E logo abaixo a marca Stout em prata. Bom, como a gente pôde ver, uma espuma de excelente formação. Aparentemente também tem uma boa retenção, mas ela leva estabilizante. É algo que eu não curto muito, mas faz parte do processo deles. Ela é opaca, preta opaca, uma espuma cremosa de cor bege. Ela é muito preta, ela é muito preta. Eu não vejo absolutamente nada contra a luz, não tem nem uma rajada. Ela é opaca. Um aroma tradicional de chocolate.
chocolate amargo e um pouco de café. Mas não são aromas muito intensos não, os aromas estão bem sutis. A gente vê que a espuma está baixando, mas ainda assim ela tem uma persistência razoável. O aroma não é muito intenso, mas ele traz notas de chocolate e de café. Saúde! É uma stout. Corpo baixo, não tão baixo, eu diria um corpo médio-baixo para baixo. Ela não tem aquele corpo aguado de uma dry stout, não. Ela tem corpo médio-baixo para baixo. Sejamos honestos. Boa carbonatação, espuma não tão cremosa, mais presente. Final seco e tostado. O final é bem tostado, o final remete a um café. Mas o durante, né, quando você coloca na boca, um pouco de chocolate. Um pouco até de caramelo, mas não muito intenso. Nada muito intenso. Ela começa com um sutil caramelo muito suave, vai para esse chocolate, um chocolate mais amargo, e no fim de boca te entrega para um café mais tostado, com aquelas notas de torrefação mais presentes. É um bom exemplar de uma stout. Não está tão presa assim à rigidez de regras de um estilo, mas ela entrega o que uma stout costuma propor. Ela tem todas as características da stout. E não tem muita personalidade. Como eu acredito que sejam todas as cervejas da V&B, ela não busca ser uma cerveja com a personalidade marcante, mas ela busca entregar a um baixo custo cervejas que fazem jus a cada estilo. Não encontrei nenhum off-flavor aqui, ela está redonda dentro do que o estilo propõe, sem personalidade, mas entregando com honestidade aquilo que ela se propõe entregar. E estamos falando de cervejas cujo custo é muito acessível e são cervejas populares, são cervejas distribuídas nos supermercados. Então a gente não pode esperar que essas cervejas utilizem insumos que vão aumentar o custo de produção e chegar ao consumidor final, que no caso aqui é o grande público, ao mesmo preço de que algumas cervejarias artesanais conseguem entregar a 40, 50, 60 reais. Não é o caso aqui. Uma lata dessas deve estar na faixa oscilando entre 8 e 12 reais, não mais do que isso. Estamos falando de uma lata de 710 mililitros, enquanto muitas vezes as cervejarias artesanais entregam stouts e porters mais elaboradas, obviamente, mas em latas menores de 473 mililitros a valores bem mais difíceis de se conseguir comprar. Espuma baixou bem, mas ainda tem uma fina capa por cima, ou seja, ela tem uma boa retenção de espuma. Claro que isso se deve aos estabilizantes. É algo que eu não curto, mas que algumas cervejarias optam por utilizar. Iniciantes, é uma boa forma de vocês conhecerem a stout. Ela entrega essas características do estilo. Ela entrega o chocolate, ela entrega o café, ela entrega um corpo leve, um corpo baixo, um final bem seco, ou seja, ela tem alta drinkability, ela não tem um teor alcoólico alto. É uma cerveja para se beber em grande quantidade. É possível e é fácil de beber em grande quantidade, porque ela tem esse final mais amargo. Não amargor somente proveniente dos lúpulos. Existe, mas o lúpulo aqui ele serve muito mais para trazer equilíbrio do que para trazer sabor. Aqui esse final amargo vem da torrefação dos maltes. É aquele amargo de um café torrado. É aquele sabor de um chocolate com um cacau mais pronunciado. Então esse amargor aqui é muito mais dessa torrefação de maltes do que do lúpulo propriamente dito. E é uma boa forma de vocês conhecerem cervejas escuras diferentes das Mouse Beers, que acabou sendo o estilo escuro mais conhecido no Brasil. A Stout não, a Stout aqui no Brasil ela é conhecida pela Caracu, que eu já trouxe aqui para o canal, vou deixar aqui um card para quem quiser assistir. Ela não tem o perfil adocicado da Caracu. A Caracu é uma Sweet Stout, é uma Stout mais adocicada, mais
focada nesse dulçor dos maltes. Aqui não. Aqui ela vai muito nessa linha do que a Stout originalmente se propôs, que era ser bem menos adocicada do que as Porters, ser menos robusta do que as Porters e ser de uma alta drinkability, o que as Porters originalmente não eram. Iniciantes, é uma boa forma de vocês começarem a entender sobre Stouts. Iniciados, é uma tradicional Stout com esse perfil realmente leve, esse perfil de alta drinkability, de final seco, mas não tem tantos atrativos, tantos plus, tanta característica que venha exaltar aqui um diferencial na cerveja, ela não tem isso. Ela é uma Stout básica e é isso que ela se propõe, e é isso que os rótulos da VNBR se propõem. Eles são rótulos populares para o grande público de massa, mas que entregam, no fim das contas, um perfil de cerveja mais elaborado, mais rico em detalhes, ainda que não tão rico assim, do que a maioria das cervejas de massa. E eu acho que com isso a VNBR está ocupando uma lacuna que estava vazia, que anteriormente era ocupada pela Eisenbahn e Baden-Baden e que perderam esse espaço quando, por questões estratégicas e comerciais da Heineken, tiraram de seu portfólio diversos estilos que preenchiam as gôndolas do supermercado. Saúde!